Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha Mãe, feche a vontade divina na minha alma, para que ela possa ocupar o seu lugar privilegiado e aí formar o seu trono e sua morada. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha o Senhor em sua divina vontade. Eu dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei
durante este dia. Amém. A divina vontade deve ser o centro de tudo. 14 de abril de 1912. Neste dia, a Luísa diz: esta manhã, o meu sempre amável Jesus veio e me disse: minha filha, a minha vontade é o centro. As outras virtudes são a circunferência. Imagine uma roda na qual, no centro, estão concentrados todos os raios. Se um destes raios quisesse separar-se do centro, o que seria dele? Primeiro, que faria o ridículo, e segundo, ficaria inoperante, porque, não estando mais unido ao centro, não receberia mais vida e ficaria morto, e a roda, ao rolar, se desfaria dele. Assim é para a alma a minha vontade. A minha vontade é o centro, porque qualquer coisa, ainda santa, a minha vontade é o centro. Qualquer coisa, ainda santa, ainda que seja santa, ainda que sejam virtudes, ainda que sejam obras boas, que não são feitas na minha vontade e só para cumprir o meu querer, são como raios separados do centro da roda e são obras e virtudes sem vida. Portanto, jamais podem me agradar. Mas bem, faço de tudo para me desfazer delas e castigá-las. Então, este foi a conversa de Jesus com Luísa sobre a sua vontade, né? O que é que eu posso dizer como resumo daquilo que eu percebi deste texto? Eu percebi que não podemos ficar. A vontade de Deus é o centro de tudo. Nós precisamos de estar neste centro, de estar unido com este centro. Precisamos estar unidos com Deus nessa sua vontade, porque a sua vontade é que dá vida à nossa vida, né? Nos desligarmos de Deus, nos desligarmos da sua vontade, ficamos como este raio que sai do centro. O que acontece? Jesus falou que este raio, ao sair do centro, acabaria por ficar inoperante, né? Perderia a vida, porque ele se alimenta estando no centro, né? O centro é que alimenta a vida deste raio. Saindo deste centro, ele perde a vida. Ainda corre o risco de ser pisado por esta roda, né? Que vai girando, e ele saindo por fora ainda corre o risco de ser pisado por essa roda. Então é uma roda que vai continuamente girando, né? E tudo que está no seu centro, no centro desta roda, se alimenta, mas saindo fora perde-se, fica inoperante. Não é? Então assim somos nós, diante de Deus. Ele é como se fosse o motor, não é? Não é como se fosse, ele é realmente o motor que dá vida à nossa vida. Ele é a substância vital para nós estarmos em vida. Então, se nós nos separarmos de Deus, perdemos a vida, não é? Aquela vida divina que Ele veio trazer para nós, acabamos por perder, porque nos separamos, né? Nos separamos dele. Queremos ficar sem Ele, queremos viver sem Ele. Ora, sem Deus não há vida, não é? Toda a vida vem de Deus, toda a vida parte de Deus. Quem quiser separar-se de Deus fica sem vida.
como já disse Jesus na parábola da videira, né? Que nós somos os ramos e ele é a videira. Então, um ramo se destaca da videira, é que acontece? Perde vida, acaba por secar. Mas se não se destacar da videira, continua, não é? Tem aquela vida que vem da videira, porque a videira é a fonte, né? A videira é a fonte da vida. Se ele sai da fonte da vida, perde a vida, né? Seca, fica inoperante, não tem vida, não pode produzir frutos, não pode nada. Então, todo bem que a gente tiver que fazer, temos que fazer na vontade de Deus, porque tudo é na nossa vida a vontade de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é pela vontade de Deus, né? Essa vontade divina. Então, ela é que deve ser o centro de tudo, como diz aqui o título, não é? A divina vontade deve ser o centro de tudo, e é ela que deve mesmo ser o centro de tudo, porque é dela que parte a vida. Nenhum ser humano, né, vive sem essa vida de Deus. Se vive é pela graça de Deus, por essa vida divina que está em nós. Então, tudo o que formos fazer, em primeiro lugar, temos que entregar a Deus, não é? Todos os nossos atos, todas as nossas ações, todos os nossos trabalhos. Senhor, vamos fazer que todo o nosso trabalho comece em vossa divina vontade, que seja feito para a vossa divina vontade. Que tudo comece em ti, que tudo termine em ti, não é? Porque é a vossa vontade que fez com que eu tenha força para fazer o que tiver que fazer durante o meu dia, né? O meu trabalho, seja o que for, qualquer trabalhador na sua área, no seu ramo, você tem a força vital para se levantar, para sair, para movimentar os braços, para ver, para sentir, para tudo, né? Tem a vida divina nele, é essa vida que lhe move, não é? Para tudo. Às vezes nos esquecemos disso, mas é essa vida de Deus que está em nós que nos faz se movimentar, nos movimentarmos, não é? E fazermos o que sejamos capazes de fazer dia a dia, não é? Então é impossível a divina vontade ou a vontade de Deus não ser o centro de tudo, não é? Então tudo parte mesmo dessa vontade divina, não é? Então, as virtudes têm a sua fonte em Deus, não é? Então, tudo que formos fazer, por mais virtuoso que seja, por mais boa intenção que haja naquela nossa ação, mas se não for a pensar em Deus, se não for movido por essa vontade de Deus, nessa intenção de dar tudo para Deus e entregar tudo para Deus, porque dele é que vem tudo, eu faço isso, não é? Por amor a Deus, pela vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que me move a fazer aquilo. Se não for com essa intenção, então Jesus fala que eh, não tem mérito, mérito nenhum, não é? Então, não são obras boas, né? Por mais boa intenção que a pessoa tem de fazer, mas elas deixarão de ser obras boas, porque não são feitas na vontade de Deus. Então, se não for na vontade de Deus, se não for por vontade de Deus, para a vontade de Deus, e só para cumprir, não é que toda a nossa ação seja para cumprir a vontade de Deus. Então, são como aqueles raios, não é? Que são separados do centro da roda e perdem a vida. Então, este ato vai perder a sua vida, vai perder o seu valor, porque não foi feito com uma boa intenção, não foi feito com aquela intenção de só agradar a Deus, não é? Não foi feito pensando na vontade de Deus, que deu essa força para que eu conseguisse fazer o que fiz, não é? Então, toda ação, toda boa obra desligado dessa vontade de Deus, então acaba por ser uma obra morta, não é? As virtudes são boas, mas se forem praticadas sem pensar na fonte da virtude, que é Deus, então não serve para nada. Então foi esse o meu entendimento com esta leitura. Bem-aja a todos, que o Senhor possa dar também outra compreensão, né? Juntando a esta outra compreensão, outro entendimento, conforme quem ouvir, não é? Esta partilha, este texto de Jesus, neste dia, que ele falou, explicou essas coisas
sobre a sua vontade, a Luísa Picarreta, não é? Então é o mesmo Jesus que dá a inteligência, que amplia a capacidade para entender as coisas, então é esse mesmo Jesus que vai te dar também a ti, que ouves, não é? Que escutas, ou que lês esses escritos, né? Sobre a divina vontade, então Deus mesmo vai, com a tua vontade de aprender, de querer saber, de entender, Deus mesmo vai te capacitar e vai te ajudar a poder perceber, não é? Vai colocar no teu coração algum entendimento sobre o que ele diz na sua vontade divina. Bem-aja, Jesus, eu confio em ti. Divina vontade, reina na minha vontade. Deixei querer supremo e vim de reinar sobre a terra. Amém.